A paz do Senhor a todos, amém? Hoje a gente vai conversar, né? E eu vou contar o meu testemunho do deserto ao propósito. Todo deserto tem um propósito de Deus. Eu passei, irmão, por situações bem difíceis na minha vida. Creio que todo mundo passou pelo seu bocado, né? Porque o Senhor, ele tem algo com cada um. E cada coisa é diferente um do outro. Então, Deus, ele permitiu eu passar por um deserto estreito, tanto no financeiro, e a qual muitas vezes eu sem sabedoria culpava até pessoas, né? E Deus, ele me mostrou no meio do caminho que era necessário. Eu tenho 2 filhos, sou casada, e é difícil você não poder dar aquilo que seu filho precisa, necessita. Você não poder alimentá-lo direito, você ficar dependendo de pessoas. É muito difícil. E naquele momento, irmãos, eu passei por uma prova tão grande, que eu precisei aprender a não confiar em mim, na força do meu braço e nem no homem, mas a confiar no Senhor. E o Senhor, quando ele nos chama para o deserto, não é porque ele quer o nosso mal, ele quer nosso bem. Ele quer que a gente avance, que a gente cresça de nível espiritual. Deus nos prova no físico, mas o nosso espírito precisa se fortalecer. Nós precisamos estar em total confiança com o Espírito Santo, a tal ponto da gente aprender que a falta, muitas vezes, não é falta de cuidado de Deus. Que a falta, muitas vezes, de algo não significa que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou. Mas muitas vezes é cuidado de Deus, sim. É Deus querendo nos elevar de nível, de maturidade, no nosso entendimento. Porque a Bíblia nos respalda, irmão, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, muitas vezes é sofrer escassez, é abandono, é ser esquecida pelos familiares, pelo aquele que a gente ama, pelo aqueles que a gente espera que cuide de nós. Mas uma coisa eu vim para te dizer: o Senhor nunca me desamparou. O Senhor nunca me deixou. Eu passei dificuldade financeira de não ter um dinheiro para pagar uma conta de luz, de não ter um dinheiro para se alimentar. Aleluias. Eu passei por dificuldade, aleluia, de dinheiro nem para comprar um remédio para uma criança doente. Mas o Senhor provou para mim que ele estava o tempo todo comigo. É que ele não, Deus estava ali me mostrando que ele não ia me ajudar no meu tempo, naquela hora que eu estava esperneando, querendo ajuda. Mas que ele estava ali vendo tudo. Mas que ele estava me ensinando, irmão, a ter confiança nele. Gente, a gente não aprende a ter confiança assim de qualquer maneira. É na prática. Você só vai aprender a confiar no Senhor na prática. Deus, ele é um Deus de resultado. Deus é um Deus que lapida a mim e a você. Deus, ele prova o crente no fogo. E em todas as coisas a Bíblia diz que a gente tem que glorificar a Deus. Aleluias. Então teve um momento na minha vida, irmão, que eu passei uma prova mesmo de, sabe, de não ter tinha o arroz, mas não tinha a carne, né? Ou tinha um feijão, não tinha carne. E o Senhor me ensinou a confiar nele, a não ficar ansiosa, a não se desesperar. Ah, da bacandará. E quantas vezes ficamos assim? Quantas vezes se desesperamos e deixamos de confiar no Senhor porque faltou alguma coisa terrena. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele nunca nos falta, ele está conosco. É necessária a busca, é necessário ter o entendimento que tudo passa, que essas coisas são passageiras, que são de momento e que a gente não pode perder a presença. Aleluias. E ali, irmãos, o Senhor, eu orava.
No início eu me desesperava, no início eu cobrava do meu esposo, só que Deus ele fechou a porta para o meu esposo. Deus ele fechou a porta para mim. E Deus ele fechou a porta do meu esposo de trabalho. Deus ele fechou a porta de tudo. E eu fiquei desesperada, não estava entendendo, meu Deus, por que o Senhor fechou a porta? Aleluia. No início eu não entendia que era Deus. Eu pensava que era o diabo. Mas foi permissão de Deus que a porta se fechou. Porque Deus queria tratar comigo e com orgulho do meu esposo. Porque meu esposo é uma pessoa que ele não gostava de receber a ajuda de ninguém. É o orgulho do homem normal. Que eles têm, né? Ah, não, tem que ser com o meu suor, com o meu trabalho. Ah, não, tem que eu que tenho que fazer tudo. Só que Deus, ele permitiu a porta se fechar para ele fazer milagre, para ele apresentar a sua glória, para eu ter sinal que ele estava comigo. Para ele me dar os sinais da minha resposta, das minhas orações. Para o Senhor fazer um milagre de cura de enfermidade, muitas vezes a criança vai nascer aleijada e Deus vai lá e cura. Muitas vezes vai nascer cega. Muitas vezes vai nascer com alguma doença que o médico vai dizer que não tem cura, porque é para a glória de Deus, é para Deus fazer o milagre. Então, para que Deus me ensinasse na prática a confiar nele, a profetizar, a usar as ferramentas, os instrumentos que ele já tinha me dado, que eu ainda nem tinha descoberto que estava dentro de mim, eu precisei passar pelo deserto, mas ele estava comigo o tempo todo me dando direção, ele estava me ensinando. Deus também vai fazer na sua vida, irmão. Não pense que você está passando uma prova de dificuldade financeira, de alimento, de roupa, de calçado, até de roupa eu já passei. Eu ia pregar, irmão. Eu ficava pedindo roupa aos outros emprestada. Ah, mas que Deus é esse que você prega, faz a obra e permite? Esse é o Deus que eu sirvo e que você serve. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Mas que ele permite a dor, mas ele mesmo sara. E eu digo a você, irmão. Deus, ele muda história, mas é no tempo dele. Quando a gente é provado e aprovado, aí a gente muda de fase. E aí teve um tempo na minha vida que eu não tinha o que se alimentar direito, nem dar para meus filhos. E ali o Senhor fechou a porta para meu esposo. E o que é que aconteceu? Eu orei na cozinha. Eu orei. E eu falei, Deus, eu confio em Ti. Eu aprendi a confiar no Senhor, depois de tanta luta. E eu disse, Deus, eu creio que o Senhor vai prover, que o Senhor vai mandar providência. Eu acredito. E eu comecei a lavar os pratos adorando. Eu comecei, aleluia, de se despreocupar. Tinha o feijão. Mas eu comecei a deixar o feijão pronto e comecei a me despreocupar das coisas terrenas. Entreguei nas mãos do Senhor. Quando foi 11 e pouca para meio-dia, alguém batia na porta, me chamando. Disse, olha, eu estava em casa, lavando os pratos, fazendo o que eu estava fazendo, lavando os pratos também. E Deus tocou no meu coração para trazer esse prato de peito de frango para você. Eu olhei assim e disse, meu Deus, foi mesmo? Obrigado, Deus abençoe. E aí, ele disse, meu Deus, muito obrigada que o Senhor respondeu a minha oração. Eu orei na pia da cozinha, agradecendo ao Senhor e dizendo, Deus, eu entendo o seu trabalhar. Eu aprendi a confiar no Senhor, mas envia providência, Pai. Tem o feijão, mas não tem a carne. Envia providência. E ali, meu esposo foi vendo os milagres acontecer. Eu fiquei vários meses assim no mercado. E o Senhor fez com que uma irmã viesse aqui em casa. E ela disse, eu vim aqui para você orar por mim. Ah, Deus mandou eu vir aqui. E ali eu orei por ela. Aleluias. E quando eu orei por ela, o Senhor me usou tremendamente para ela. E no final ela disse assim, olha, vamos ali no mercado que eu vou comprar uma merenda para o seu filho. Aleluias. E chegando lá, louvado seja Deus. Ela disse, pegue o carrinho. Eu disse, mas não é só uma merenda para o menino? Ela disse, não, Deus mandou fazer umas compras para você. Aleluias. Aleluia. Quando você cuida do que é de Deus, Deus cuida de você. E ali ela fez umas compras para mim, trouxe lanche, trouxe tudo que eu precisava. Eu fiquei maravilhada, agradecer ao Senhor. Meu esposo começou a ver que Deus está
ouvindo minhas orações, que Deus estava trabalhando, que mesmo no deserto, aleluia, Deus estava sustentando. Na pandemia, eu vivi o melhor milagre, sem trabalhar, eu e meu esposo, e o Senhor trouxe a providência. Eu ganhei várias cestas básicas, Deus usava as pessoas para nos abençoar. Na pandemia foi o momento que eu vivi mais milagre de Deus, mais provisão. Eu quero te dizer, não deixe Deus porque alguma coisa faltou para você no físico, porque no espiritual não faltou nada. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está com você o tempo todo. Aleluia. Ele não vai deixar faltar, ele vai te sustentar. Ele vai prover, aleluia. Ele vai trazer aquilo que você necessita. Aleluia. E o Senhor se fez, irmão. Passei pelo deserto, passei. Mas estou aqui para te dizer: tudo tem seu tempo, tudo passa. Aleluia. Não esqueça que o Senhor, Ele é contigo. Não se esqueça que o Senhor não te deixou. Aleluia. Ele vai te sustentar neste momento. Ele vai te sustentar neste momento a qual você está passando uma escassez, a qual você está passando uma luta. Ei, Deus não te esqueceu neste deserto. Ele vai trazer água, que é a palavra, para refrescar o teu coração. Quando para trazer um refrigério, para você entender que você não está só. Aleluia. Você vai cantar do outro lado, você vai dar testemunho. Assim como eu estou contando esse testemunho, eu tive que passar, aleluia, pela dor, eu tive que passar pelo choro, foi experiência de fogo, mas eu aprendi a confiar no Senhor. Hoje eu não passo tanta falta, mas quando tem algumas coisas, eu não me desespero mais, porque eu já tive essa experiência com Deus. Eu confio no Senhor de todo o meu coração. E eu quero te encorajar a confiar no Senhor. Aleluia. O meu casamento foi um milagre de Deus, porque eu não tinha R$ 1 no bolso, irmão. Aleluia. Eu não tinha R$ 1 no bolso, tinha que olhar meus filhos, eu não podia trabalhar porque eles pequenos, eu tinha que olhar eles, eu não tinha quem olhasse, eu não tinha como pagar para olhar. E o Senhor, aleluia, proveu no meu casamento. Aleluia, eu consegui o vestido, o espaço, pensei que ia ser só no fórum, não, nem paguei no fórum que o Senhor proveu. Aleluia. Depois eu vou contar esse testemunho mais detalhado. Mas o Senhor, Ele é fiel. Teve festa, teve tudo. Porque o Senhor, Ele promete e cumpre. Porque é um sonho que vem direto do coração de Deus. Para mim, para a sua vida. E o inimigo, ele quer frustrar os nossos sonhos. Para que a gente entregue os pontos e desista. Para que a gente deixe de acreditar em Deus. Mas o Senhor está sempre com você, meu irmão. Toda luta tem seu fim. O Senhor prova, aleluia, mas Ele vai te dar escape. Ele te dá o livramento. E meu esposo passou a acreditar nos milagres de Deus. Aí sempre Deus abençoando. E eu assim, meu Deus, Deus fechou as portas, mas Deus está enviando sempre, aleluia, a providência. Quando a gente está no deserto, a gente não come o que a gente quer. A gente não come o que a gente almeja, o que a gente sonha. A gente come a provisão do dia. E a gente começa a agradecer, oh aleluia, pela sua fidelidade, porque Ele está do alto trono olhando para nós. Ele está ali para nos defender. Ele está ali para te guiar e para dizer: o deserto pode estar escaldante. Você pode não estar comendo o que você quer hoje, mas eu estou te ensinando a perseverar. Eu estou te ensinando a viver a totalidade da promessa. Só que Deus, Ele vai te entregando aos pouquinhos. Deus vai te dando aos pouquinhos, aleluia, porque Deus deu limite ao mar, Deus deu limite ao vento, Deus deu limite a tudo. Então Deus também nos dá limite, Deus ali vai dando aos pouquinhos, vai nos provando. Não porque Deus não nos conhece, Deus já nos conhece, irmão. Só que é pra gente se conhecer, porque a gente não nos conhece. Tem coisa que a gente faz assim, que a gente diz: meu Deus, eu nem me conhecia que eu fazia essas coisas. Então, irmão, nós temos que confiar no Senhor, mas não desistir porque está no deserto. Deus, Ele me calçou e me vestiu. Deus fechou a porta para o meu esposo para ele não poder comprar nada nem fazer nada. Porque Deus estava dizendo: eu sou o provedor desta casa hoje. Ei, enquanto tu está no deserto, quem provê sou eu. Ei, Darabacandaré, sabe o que aconteceu? Meu filho começou a estudar, não tinha dinheiro para comprar material da escola. Deus fez com que um irmão da igreja dissesse: eu vou comprar o material da escola do seu filho. Já comprou? Eu disse: não. Deus mandou comprar. E a gente foi na loja, comprou mochila, comprou todos os materiais do meu filho. Então, o crente, ele vive pela fé.
Só que você precisa perseverar. Quando você está no deserto, Deus vai fazer milagre. Deus vai fazer prover. Deus vai usar pessoas para te ajudar, para te alimentar. Mas você não vai passar fome. Depois chega a hora da mesa, do banquete, como chegou na minha vida também, a hora da mesa, do banquete, que eu também, aleluia, meu esposo trabalhando, eu trabalhando, Deus provendo tudo. Então, irmão, quando Deus te levar para o deserto, para você experimentar o que você nunca experimentou, eu sei que é doloroso você ficar dependente do outro, mas você vai depender de Deus. Na verdade, aquelas pessoas que te abençoaram, elas não te abençoaram porque elas quiseram, elas abençoaram porque Deus tocou nelas. Aleluia. Porque Deus tocou para fazer. Aleluia. Aleluia. E se algum da família, aleluia, te abandonou, te esqueceu, que eu até falava, não liga para mim, não cuida. Foi o próprio Deus que permitiu. Aleluia. Mas Deus nunca te esqueceu. Deus nunca te abandonou. Então, o deserto, há um propósito no deserto. É para o teu crescimento espiritual. Então não reclame. Amadureça. Deus quer te elevar de nível. Se Deus te leva para o deserto, é porque Ele quer te elevar de nível espiritual. Ele quer que você experimente coisas que você não experimentou. Na Bíblia diz em Jeremias 33:3, clame a mim, Jeremias. E olha que Jeremias tinha muita experiência com Deus, mas Deus falou, clame a mim e responder-te. E quando você clamar, Ele vai te responder. Deus está te chamando, Jeremias, para uma intimidade, para um novo relacionamento. Deus quer se apresentar para você de uma maneira gloriosa, mas você vai ter que passar por situações, irmão, dolorosas, muitas vezes de dor, porque o evangelho não é oba-oba. Evangelho muitas vezes é padecer. Evangelho não é só tomar chave de carro, chave de casa, isso não. O evangelho é você crescer na dor muitas vezes, no abandono de um irmão, mas o Senhor, Ele nunca vai te deixar. E eu já passei por muita coisa, viu? Tenho anos de experiência com Deus. E quero te dizer, o Senhor está contigo. Assim como Ele foi com Jeremias, mandou clamar, Ele está mandando você clamar também. Ele está mandando você também, ó, clame, abra a tua boca, Jeremias, porque eu quero me apresentar para você. Clama a mim, respondeste, eu vou te responder. Eu vou anunciar, Jeremias, coisas grandes e firmes que você não sabe. Ô, Rabacandarai, para você saber o que Deus vai fazer, você vai precisar se posicionar como? Na oração. Na Rabacanda, clamando. Abra a tua boca no teu quarto aí, bota rabacandarai, a cara aí dele cantará, o joelho no pó e comece a adorar. Comece a falar, Senhor, eis-me aqui, fala comigo, porque eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir qual é o teu direcionamento, qual é o próximo passo que eu devo dar, rabacandarai. Mesmo no deserto, eu ainda ouço a tua voz e obedeço. Não é porque eu estou no deserto que eu vou me rebelar contra Deus e vou fazer a minha vontade e vou sair fazendo o que dá na minha terra, não. Não seja rebelde, obedeça a voz do Espírito Santo. Deus está te treinando para algo maior, um novo posicionamento. Rabacandarai. Deus quer que te levar, aleluias. Deus quer te elevar de nível e muitas vezes nós não entendemos o trabalhar do Senhor. Mas é nesse deserto aí que Deus vai te exaltar. Porque no lugar da vergonha, Deus vai te dar dupla honra. Assim como Ele me deu dupla honra, mudou meu guarda-roupa, mudou a minha história. Passei por luta, dificuldade, aflição, mas eu estou aqui como prova viva para te dizer, o meu Redentor vive. Não desista, não reclame, adore. Adore a Deus na dificuldade, adore a Deus na luta, engrandeça o nome dele, porque esse mesmo Deus que permitiu, ele vai te livrar. Como ele livrou Daniel da cova dos leões. Aleluias. Como ele foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluias. Naquela chama, o Senhor irá te salvar. E você vai cantar o hino da vitória, vai dar testemunho. E vai ajudar muitas pessoas, através do teu testemunho, a não desistir. Aleluia. O que o deserto te fez esquecer, Deus vai fazer você lembrar da promessa. Aleluia. Eu quero te dizer que você vai viver a totalidade da promessa, sim, porque existe uma promessa sobre a tua vida, sim, e o Senhor não se esqueceu. Por isso, não reclame do processo. Adore ao Senhor, glorifique, porque já já você chega do outro lado, junto com Deus, e você vai viver a totalidade da promessa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nunca esqueça que o deserto não é o teu fim, é um preparo e é o começo
de uma nova história. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.